de que lado você está. Um assunto que eu quero trazer aqui para a nossa meditação, em virtude do momento que nós vivemos no mundo. Momento difícil, momento em que devemos estar alertas, momento em que há pessoas já fazendo prognósticos acerca do fim do mundo, já falando dos próximos passos aí da época que nós estamos entrando, já estão fazendo contas e usando alguns tipos de conta de calendário para falar quando vai se manifestar a besta, né? O anticristo, o falso profeta. De qualquer forma, nós, como Jesus havia dito, nós já podemos identificar aí muitos pontos, muitos sinais da sua vinda. Então, de que lado você está tem a ver com tem a ver com o nosso posicionamento em relação a Deus e o mundo. De que lado você está tem a ver com isso. Então, o que nós sabemos, que nós devemos estar bem ligados em relação a isto. De que lado você está? Sócrates tem uma frase, Sócrates, o sábio ateniense, sábio grego tão famoso, teve lá Platão como seu mais ilustre discípulo. Sócrates disse que uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. E Sócrates tinha razão. Precisamos nos posicionar, precisamos saber o que pensamos, precisamos ter firmeza nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Há quem diga que nós somos o que pensamos. Então precisamos estar ligados, inclusive, em relação a isto. Em que nós pensamos? Uma vida sem exame não vale a pena ser vivida, então é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos examinar a nossa vida nesse sentido para saber de que lado nós estamos, de que lado você e eu estamos. A igreja vive numa época de definições, cada membro do corpo de Cristo precisa se posicionar. Se você é um membro do corpo de Cristo, você precisa se posicionar, porque Cristo, ele coloca diante de nós os seus ensinos, ele coloca diante de nós o seu desafio, e nós precisamos, portanto, nos posicionar em relação ao desafio que Jesus coloca diante de nós. Cada membro do corpo de Cristo precisa se posicionar. Temos de nos oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o nosso culto racional. Nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. De que lado você está? Você adota o padrão do mundo ou o padrão de Cristo? Amigos do mundo se constituem inimigos de Deus. Tiago 4, verso 4. Nós somos chamados para ser conformes à imagem de seu Filho, à imagem de Jesus. Romanos 8, 29. Então vai ficando claro, na verdade, de que lado nós estamos, se nós vivemos assim, se nós somos obedientes ao Senhor, à sua palavra. Nosso texto está em Lucas, capítulo 12, versos 8 e 9. Lucas 12, versos 8 e 9. Poderíamos até ler mais versos. Vamos citar alguns dos outros versos de Lucas 12, mas vamos deixar
aqui para nosso resumo, né? Para nós nos concentrarmos, vamos deixar esses dois versos, 8 e 9, como versos da meditação. Lucas 12 fala de algumas advertências e motivações, e quando nós pensamos sobre de que lado você está, é impossível que nós não avaliemos algumas advertências e também que não nos sintamos motivados a nos aplicar à palavra de Deus. É tempo de ser santo, é tempo de ser puro, é tempo de ser útil. E é tempo de ser forte. Eu tinha esquecido o forte. Versos 8 e 9 de Lucas 12. Assim nós lemos na palavra de Deus esses dois versos. Eu lhes digo, é Jesus que está falando, eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Verso 9, mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Versões mais antigas dizem se envergonhar, né? Quem se envergonhar diante dos homens. Quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Esta palavra, ela realmente nos chama a atenção. Temos duas palavras aí opostas no caso deste verso, que são confessar e negar. Então, podemos até colocar aí confessar versus negar. E o que confessar Jesus diante dos homens significa aqui? O que Jesus quis dizer com isto? Confessar Jesus diante dos homens significa reconhecer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Claro que este reconhecer, e talvez daí venha esta palavra traduzida para o nosso português como confessar, tem o sentido de não um mero reconhecimento intelectual, mas um reconhecimento em termos de confissão. E não apenas confissão de palavra, mas confissão de vida. Então, confessar Jesus diante dos homens significa reconhecer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Ora, o diabo sabe que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Então percebam que não basta simplesmente saber disto, porém, aceitar a Jesus como Filho de Deus e entregar a vida a Ele. Então, confessar a Jesus diante dos homens tem a ver com tudo isto. Quem reconhece que Jesus é o Filho de Deus vive de acordo com seus ensinos. Então, confessar Jesus diante dos homens significa viver o Evangelho, viver os ensinamentos de Cristo diante dos homens. Então percebam como o verso ele é mais amplo em termos de significado do que um mero falar que sabemos quem Jesus é
ou que seguimos, mas de repente da boca para fora? Não. Então, confessar significa reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e reconhecer que ele é o Messias prometido, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, morreu por nossos pecados, pagou por eles. Quando nós cremos em todo este plano de Deus para a nossa salvação e nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos nossa vida a Jesus e diante dos homens nós confessamos isto não apenas através de palavras, mas com a nossa própria vida, pode ter certeza que isto, diante de Deus, vai ser por Jesus lembrado. Ele diz, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E o oposto é, mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E que nós podemos, então, já caminhando um pouco mais, entender desses versos. Vem aí o esclarecimento. Como eu confesso Jesus diante dos homens? Como é que eu faço isto? Resposta: vivendo conforme seus preceitos. Lembra-se de Mateus 5-7? Nós comentamos no domingo passado sobre isto. Lembram-se de forma mais específica da porta estreita, do caminho apertado e da porta larga e caminho amplo? Capítulos 5-7, Jesus resume todos aqueles ensinos falando isto. Ele fala lá, se você aplicar todos esses ensinamentos, você é prudente, é sensato. Se não aplicar a sua vida, você é imprudente, você é tolo, você é nécio. É como aquela pessoa que constrói sua casa na areia. Já o prudente constrói sua casa na rocha. E nós sabemos, quando Jesus fala isso, nós podemos entender que ele é a rocha na qual nós devemos construir a nossa vida. Então é vivendo conforme os preceitos dos ensinamentos de Jesus que eu confesso Jesus diante dos homens. E por que diante dos homens? Porque eles veem a minha vida, o mundo vê a minha vida, o mundo sabe se eu confesso ou não Jesus diante dos homens. O mundo sabe se eu entrei pela porta estreita e se eu estou trilhando o caminho apertado. Alguém poderia pensar, ele voltou ao assunto de domingo passado apenas para nos desafiar a pensar, a examinar a nossa vida para respondermos de que lado nós estamos, de que lado você está. Falamos que Jesus usa duas palavras, confessar e negar. Há pessoas que confessam Jesus e há pessoas que negam Jesus diante dos homens, diante do mundo, podemos assim dizer. E como eu nego Jesus diante dos homens, ou como alguém nega Jesus diante dos homens? Fazendo pouco caso da vida que Jesus nos ensina a viver. Fazendo pouco caso dos ensinamentos de Jesus. Fazendo, inclusive, chacota, demonstrando isto. Vivendo de forma oposta aos ensinamentos de Jesus. Rejeitando Jesus. É assim que se nega Jesus diante dos homens. Para saber de que lado eu estou, de que lado você está, então, você pode começar perguntando: minhas escolhas agradam a Deus? Suas escolhas agradam a Deus? Casamento, fidelidade, santidade, honestidade, minhas escolhas agradam a Deus? Moralidade, sexualidade, minhas escolhas agradam a Deus? Confesso Jesus diante dos homens ou nego Jesus a partir da vida que eu vivo?
Então, esta é a pergunta que nós precisamos responder. Eu vou responder, vou deixar claro de que lado eu estou a partir da vida que eu vivo. Não basta falar. E nós estamos vivendo uma época de tão grande confusão, vamos repetir, que é momento de nos posicionar, de nos definir de uma vez por todas. A igreja, ela sempre foi perseguida ao longo da história da humanidade, desde, claro, a partir de Jesus, quando Jesus ele sobe para o céu, quando a sua igreja reunida o vê subir, e a partir dali caminha nos seus caminhos, expande o evangelho, começa uma grande perseguição a partir daquele momento. E há momentos na história em que isto se intensificou. E nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que isto vai voltar. É claro que hoje já há bastante perseguição no mundo, mas isto vai ser global. Se a palavra de Deus se cumprir da forma como está ali no Apocalipse, um governo mundial, e muitas pessoas vivem falando aí de uma nova ordem mundial, que seria este governo controlando tudo, controlando todas as coisas, não tenha dúvida de que a igreja vai ser perseguida. Você vai ser convidado a negar Cristo, a rejeitar Cristo. Na verdade, quando Jesus cita esses versos 8 e 9, ele está num contexto semelhante. Ele está falando para os seus discípulos que eles seriam perseguidos. É isso que nós vemos no início do capítulo, mas daqui a pouco nós voltamos a isso. Antes, já que nós estamos falando aí de final dos tempos, falso profeta, anticristo, a besta, relatada no Apocalipse, lá na primeira carta de João, no capítulo 2, versos 22 e 23, o apóstolo João fala: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então percebam, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Vai definindo aí você, na sua vida, se você nega com suas atitudes, com seus pensamentos, com seu comportamento, e até mesmo com aquilo que você adota como valores, se você não está negando Cristo. João diz que quem faz isto é o mentiroso. E ele diz lá, este é o anticristo. É a característica dele. Quem nega Jesus está assumindo para a sua vida a característica ou as características que há mais, né, do anticristo. Porque o anticristo ele é aquele que nega o pai e o filho. Todo que nega o filho também não tem o pai. Então, não adianta, de repente, alguém falar, não, eu não creio que Jesus seja filho de Deus, mas Deus, sim, eu creio em Deus. João diz, quem nega o filho, nega também o pai. Quem confessa, lá, tudo nos versos 22 e 23 de 1 João 2. Quem confessa o filho, tem também o pai. E ele diz mais, quem confessa publicamente. Olha como está de acordo com aquilo que Jesus fala, preparando os seus discípulos já para uma perseguição. Quem confessa publicamente o filho, tem também o pai. De que lado você está? Do lado daqueles que confessam Jesus e que, portanto, tem também o pai? Ou você está do lado daqueles que acham que Jesus foi até um bom homem, foi talvez um profeta, talvez um sábio, quem sabe um filósofo, mas Messias, filho de Deus? Homem, se você nega, se você pensa dessa forma, você não tem o Pai. Porque a palavra de Deus que diz isto. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. Aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai.
Então nós vamos aprendendo aqui que confessar é mais do que falar. Confessar é comprovar o que fala com o modo de vida que leva. Confessar é comprovar o que fala com o modo de vida que leva. Você fala uma coisa e vive de outra forma, a sua vida está denunciando que você não crê naquilo que você está falando. Falar algo e viver diferente é ser hipócrita. Ser hipócrita é ser mentiroso. Olha lá, é negar Cristo. Perceba as implicações daquilo que Jesus falou sobre confessá-lo diante dos homens e negá-lo diante dos homens. Não basta eu dizer que conheço a Bíblia, que conheço a palavra de Deus. Não resolve eu, inclusive, frequentar alguma igreja. Não adianta ler a Bíblia e não viver aquilo que está ali para que eu viva. Eu estou negando, eu não estou confessando Jesus diante dos homens. Nós fomos chamados para sermos conformes à imagem de Jesus. O que é ser conforme à imagem de Jesus? É tomar a forma de Cristo, é ser semelhante a Cristo, é ser mais, ou sermos mais iguais a Cristo. Não podemos ser semelhantes ao mentiroso anticristo. É claro, estaremos sendo bem diferentes aí de Jesus. Mas quando nós voltamos, então, nos primeiros capítulos, aliás, nos primeiros versos do capítulo 12, nós percebemos, então, que neste capítulo Jesus está falando com seus discípulos e advertindo-os sobre problemas que eles teriam. Então, pode ter certeza, a igreja será perseguida. Há locais onde ela já é perseguida. Há locais onde o evangelho não pode ser pregado. Há locais onde, se for um lugar fechado em termos de ditadura, de repente o Deus deles é o número 1 daquele país, daquela nação. Ele se coloca como Deus no poder. Mas há países que, na verdade, têm um regime teocrático, isso não tem, na verdade, nada a ver com Deus, o único e verdadeiro Deus, e sim uma constituição religiosa, e nesses países muçulmanos, por exemplo, Jesus não pode ser adorado, não pode ser adotado como Deus. Há lugares, portanto, onde o evangelho é perseguido, a igreja é perseguida. Mas nós sabemos que isso há de se estender para todos os locais num dia. Isto vai chegar aqui no Brasil, nós não sabemos quando, mas vai acontecer. Então Jesus fala lá no início deste capítulo 12, verso 4, eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. O que Jesus está falando? Aqueles que perseguem a igreja, o máximo que eles conseguem fazer é tirar a vida física da pessoa. Matam o corpo e nada mais podem fazer. Olha, alguns falam, pronto, mas fez tudo, fez o pior. Jesus fala, não, desses vocês não precisam ter medo. Nós estamos falando de coisas maiores, de coisas mais sérias. Jesus está se referindo à eternidade. Então, o que ele fala lá na sequência? Verso 5. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o
corpo tem poder para lançar no inferno. Se alguém não gosta da palavra inferno, castigo eterno, está de forma bem clara escrita aqui. Jesus diz, continua dizendo, sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. E Jesus não está aqui querendo dizer que Deus se alegra em mandar alguém para o inferno. Na verdade, Jesus está mostrando aqui o caráter de juiz, de sentença de Deus sendo aplicada na vida daqueles que negarem a Jesus aqui diante dos homens. Esses diante dos anjos serão negados também perante o Pai. Então, se Jesus vai negá-los diante do Pai, o único outro lugar onde Deus não está é a perdição eterna, lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mas Jesus fala, temam Deus, porque Ele pode mandar para o inferno aqueles que negam a Jesus neste mundo. E quanta gente nega o Evangelho, nega a Bíblia, quer viver sua própria vida do seu próprio jeito, está pouco ligando para a questão espiritual. Quantos não creem em metafísica? Quantos não creem em espiritualidade? Quantos acham que nós somos apenas matéria? Quantos? A palavra de Deus diz que essa é uma forma de negar Cristo. Então Jesus, percebeu, ele fala aqui, temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Mas por que Jesus está falando isso? Ele não está fazendo ameaça, ele está falando para os discípulos, olha, vocês vão ser perseguidos, mas não precisam ter medo se vocês vierem, inclusive, a perder a vida. E eles perderam. Jesus fala, vocês têm a eternidade, vocês vão estar comigo. João 14, a partir do verso 1 lá, Jesus fala que foi preparar lugar, vai voltar e vai levar a sua igreja para estar com ele. Mas aqueles que o negarem, ora, esses, Jesus não pode fazer nada por eles, ou não poderá fazer mais nada a partir do momento em que eles partirem deste mundo. O que ele fala para os discípulos? Não fiquem preocupados em perder a vida, porque a igreja vai ser perseguida. Nossa preocupação deve ser termos um lugar garantido, juntamente com o Filho, juntamente com o Pai, lugar de alegria, lugar de harmonia, lugar de amor. E é isso que Jesus veio fazer aqui no mundo. Ele veio conquistar para nós aquele lugar, veio pagar para que nós não tenhamos de uma forma eterna, pagar pelos nossos pecados. Mas quem o rejeita, infelizmente, essas pessoas vão pagar de forma aí eterna por terem desprezado Jesus e, consequentemente, terem desprezado Deus também. Não basta intelectualmente você chegar à conclusão de que existe um Criador e que criou todas as coisas e que é o sustentador e que é soberano. A forma dele nos reconciliar com ele é através do seu Filho Jesus, que veio ao mundo para isto. Reconciliação só por meio do único mediador que é Jesus. De que lado você está? Do lado do mediador Jesus? Ou você não pode ser reconciliado com Deus porque você rejeita o seu Filho? Então Jesus, quando ele está falando isso aos discípulos, que eles não deveriam temer a morte, porque há algo muito mais sério que é a morte eterna, e morte eterna significa separação eterna de Deus, e não inconsciência eterna, não destruição, no sentido de pulverização, de desaparecimento eterno, não, isso não existe, porque a matéria, esta vai acabar, mas nós temos um espírito, e nós vamos prestar contas diante de Deus acerca do que nós fizemos aqui neste mundo. Esse espírito, ele é eterno. E ele vai estar com Deus um dia, ou afastado de Deus neste lugar de sofrimento, que Jesus aqui chama de Guiena, chama de inferno, na nossa tradução.
Lugar de sofrimento, lugar que, no sentido aí físico, no sentido material, para que nós tenhamos uma ideia, é lugar onde o sofrimento é como o sofrimento do fogo, queimaduras terríveis. Bem, no verso 6, Jesus fala que os pardais não são esquecidos por Deus. Pardais, mesmo que tenham um valor tão pequeno, Jesus fala lá, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Ele pergunta. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Por que Jesus está falando isso? Para falar do valor que nós temos para Deus. Interessante. Ele falou que nós não devemos temer perder a vida física, mas sim perder a vida eterna. Isso nós devemos ter medo. Aqui ele fala da importância que simples pardais têm, mas aí no verso 7 ele fala, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. E aí ele fala, não tenha medo. Nós não precisamos ter medo. Ele adverte se as pessoas negarem Cristo. Esses estão correndo sério risco de estarem eternamente longe do Pai, em sofrimento eterno. O juízo para eles vai ser isto, por negarem o Filho. Mas o propósito de Deus para todos, inclusive para aqueles, é que aqui eles recebam a Jesus, eles creiam no Filho, para que possam estar com o Pai eternamente. Então ele diz no verso 7, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. É isso que Jesus fala para mim. É isso que Jesus fala para vocês. Não tenham medo. Se você está do lado de Jesus, é isso que ele fala para você. Não tenha medo. Você vale mais do que muitos pardais. Verso 7. Então ele vai falando sobre essas coisas para advertir a sua igreja, para também confortar a sua igreja. E neste mesmo capítulo 12 aqui, ele vai falar um pouco sobre os sinais dos tempos. Ele fala lá no verso, pulando bem lá para frente, né? De Lucas 12. Diz ele à multidão, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Aí ele fala para aqueles que perseguiam, né, chamando-os inclusive de hipócritas. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente, sabe? Jesus já falava isso naquela época. Imaginem hoje nós lendo este verso 56. Como você não sabe interpretar o tempo presente? Olha a confusão que está o mundo. Como você não consegue interpretar o tempo presente? Olha quantas fakes, quanta mentira e quanta gente acreditando em mentiras, quanta gente sendo facilmente enganada, quantos falsos profetas, quantos falando em nome de Deus, mas sem viver de acordo com a palavra, quantos dando valor a dinheiro, quantos explorando pessoas para ficarem ricos. Eu estou falando aqui do segmento religioso. Pessoas enganando gente simples para eles enriquecerem. Você não consegue distinguir os tempos que nós vivemos hoje? De que lado você está? Mas voltando lá para o início do capítulo, então Jesus, indo lá para o meio, no verso 32 agora, Jesus fala para você e para mim, se você estiver do lado de Jesus. Porque sabe, quando a gente fala de fim dos tempos, da perseguição que virá, sabe o que muita gente faz? Dá um friozinho na espinha ou na barriga.
Tem gente que nem gosta de falar desse assunto. Eu lembro um tempo atrás, eu falando sobre essas coisas lá na empresa onde eu trabalho, puxaram o assunto e aí eu falei. Teve uma moça que pegou e ficou séria, assim. Ela estava participando animada da conversa, de repente ela ficou séria. Eu falei para ela, por que você está séria assim, saiu da conversa? Ele falou, não gosto de falar dessas coisas. Tenho muito medo. Há pessoas que têm um medo tremendo. Mas sabe o que Jesus fala lá no verso 32 de Lucas 12? Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Foi do agrado do Pai dar o reino dos céus a você e a mim. Se a sua vida, na prática, é uma vida onde diante dos homens você confessa o Filho. Se você vive de acordo com a sua palavra. Se você se molda aos padrões de Cristo. Então, qual que é a questão? Queremos o reino de Deus? Você quer o reino de Deus? Ele está próximo, à porta, cada vez mais. Claro, aí eu falo, a consumação de todas as coisas. E por mais que de repente possa demorar ainda alguns anos, a sua partida pode estar próxima. Nós não sabemos. Você quer o reino de Deus? De que lado você está? Do lado de Cristo? Confessando para que diante de Deus ele também te confesse lá como filho de Deus? Ou com a sua vida você o nega? Mateus 11, verso 19, nós lemos que a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. As obras que acompanham a sua vida, elas revelam se você é sábio ou tolo, se você é prudente ou insensato, se você confessa ou nega Jesus. As obras que acompanham a sua vida. Jesus falou isso num outro contexto. João Batista era criticado, Jesus era criticado, e aí Jesus fala, vocês criticam João Batista, ao invés de olhar as obras que ele praticava. Vocês me criticam, ao invés de prestar atenção no meu ministério. E aí, eu pergunto a você, se você crê em Jesus, se você entregou sua vida a Ele, você tem um ministério. E as pessoas olham para a sua vida e enxergam este ministério. Aquilo que Deus colocou para você fazer pelo seu reino. Quando o mundo, quando as pessoas olham para a sua vida, eles detectam se você realmente pertence a Cristo ou não. E a gente pode até voltar àquele ensino de Jesus, lá no capítulo 7 de Mateus, no verso 18. Jesus fala lá, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Sabe o que acontece? Nós falamos no início, com base naquela frase de Sócrates, que uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. Eu estou desafiando você agora, neste momento, a examinar a sua vida. Não vale a pena viver a vida sem examiná-la. Na verdade, corre-se um grande risco se a sabedoria ela é comprovada pelas obras que eu pratico. Através da minha vida, eu mostro às pessoas se eu temo ao Senhor ou não.
se eu creio em Cristo ou não, se eu vou estar na eternidade com Ele ou não. Estamos vivendo momentos em que, conforme esta letra aqui do hino 176 do cantor cristão, é tempo de ser santo, é tempo de ser puro, é tempo de ser forte, é tempo de ser útil. Que padrão de vida você tem adotado para você? De que lado você está? Para Jesus, não existe meio termo, não existe ficar em cima do muro. Ele fala, ou você é frio ou você é quente. E o frio aqui não significa você rejeita Jesus, não. Lá dentro daquele contexto é outra coisa. Frio ou quente porque o morno é desagradável. Para Jesus não existe em cima do muro. Quem comigo não ajunta, espalha, ele diz. Pense, que tipo de frutos você está produzindo? Frutos bons ou frutos ruins? Claro, estamos falando aqui da árvore frutífera. Se você é árvore e é estéril, este é outro assunto. Neste verso 18 do capítulo 7 de Mateus, que ele está nos chamando a atenção é para o tipo de vida que nós temos. Lá ele está, inclusive, falando dos falsos profetas. Está falando daqueles que vão falar, Senhor, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, eu fiz muitos milagres, e ele vai falar, vai na sequência aí, depois do verso 18, naquele mesmo capítulo 7. Jesus vai falar, conheço vocês. Vocês me negaram diante dos homens, vocês não me confessaram, porque a vida não condizia com quem pertence a Jesus. De que lado você está? É o assunto que eu quis trazer para que nós possamos meditar nesses versos 8 e 9 de Jesus. Para que não sejamos como o anticristo, que é mentiroso. Não basta ficar falando, não basta ficar só inclusive olhando a vida dos outros, ou de repente adotando coisas do mundo de hoje, falando, não, nós vivemos outros tempos, a Igreja de Cristo lá naquela época era outra coisa, em termos de moralidade, em termos de conceitos bíblicos, ou nós adotamos a palavra de Deus como nosso padrão, ou nós estamos negando Cristo. Então, que lado você está? Você está confessando a Jesus ou está negando a Jesus diante dos homens com base naquilo que você vive, com base naquilo que você fala, com base naquilo que você espalha, com base naquilo que você aprova? Isso não tem nada a ver com conceitos de inclusão, não estamos falando de preconceito, não, nós estamos falando de vida íntegra, vida santa, vida diante de Deus. Quem me confessar diante dos homens, disse Jesus, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. A escolha é nossa. E se por acaso, entre aqueles que nos ouvem, tiver alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, não abriu seu coração para que Jesus viesse morar na sua vida, estamos falando em termos espirituais, que quando nós estamos neste mundo nós precisamos tomar esta decisão, ser de Cristo ou rejeitá-lo. Aqueles que escolheram Jesus entregaram suas vidas a Ele. Nós fizemos isto. Nós confessamos Jesus. Nós entregamos nossa vida a Ele. Nós vivemos para Ele. Diante dos homens, nós declaramos isto. E nós, sem qualquer vergonha,
nós declaramos que nós cremos em Jesus e adotamos os ensinos dele à nossa vida. Portanto, nós rejeitamos todas estas coisas que o mundo adota relacionadas a casamento não ser necessário, a uma vida pura não ser necessária, hoje as pessoas acham que cada um deve viver do jeito que quiser, que o importante é você ser feliz. Felicidade, a palavra de Deus diz, só em Jesus. Você decide se você vai continuar negando a Jesus diante dos homens por causa da forma como você vive, ou se você vai reconhecê-lo como Filho de Deus, vai abrir o seu coração e deixar ele ser Senhor na sua vida. Morreu pelos seus pecados. Se você vai aceitá-lo como aquele que morreu por você e que, portanto, pode te dar vida eterna. Isso é o Evangelho. Isso é o que nós pregamos de forma bem sintética, viver para Jesus. O mundo está caminhando para um fim. Está caminhando para o seu final. A cada dia mais nós vemos o caos se instalar no mundo. A cada dia as coisas ficam piores. O homem vai mostrando a cada dia o quão mal, o quão perverso ele é, na sua natureza ali, bem original. A solução é Jesus. Ou nós confessamos, e em termos de vida o confessamos diante dos homens, ou seja, mostramos que fomos transformados, ou, e aqui eu termino, se eu digo que pertenço a Jesus, mas minha vida não mostra isso, então eu preciso reavaliar a minha experiência com Cristo. Porque se sou uma árvore que não está produzindo frutos bons, está produzindo frutos venenosos, então eu não pertenço a Jesus. Mas a palavra final de Jesus, aqueles que o abraçaram, aqueles que o amam, entregaram suas vidas a ele, a palavra final dele é: não tenha medo. Você faz parte do meu pequeno rebanho. Ao Pai agrada ter você neste rebanho. Você vai morar, vai estar na eternidade comigo, Jesus diz. Por quê? Porque não teve vergonha dele. Não teve vergonha de Jesus. Não teve vergonha de adotar o padrão de Deus para a sua vida. Eu não tive vergonha de adotar o padrão de Deus para a minha vida. Os conceitos de Deus para a minha vida. Nós vamos estar com Cristo. E olha aqueles que entregaram a vida a Jesus. O Espírito Santo transforma a nossa vida. E é por isso que eu trago aqui de novo essa palavra. Se sua vida não está transformada, tem coisa errada, você não se entregou a Jesus. Porque o pecado não pode ser vencedor na sua vida. Deus não permite que seja assim. A vida é diferente. Por isso, para terminar, de que lado você está? A sua vida responde de que lado você está. O tipo de fruto que você produz responde de que lado você está. Se é fruto venenoso, se é fruto que não produz vida, se é fruto que inclusive conduz outras pessoas ao inferno, porque é uma vida que Deus desaprova, é árvore ruim. Agora, se é fruto do Espírito Santo, alegria, paz, bondade, amabilidade, se você é bênção na vida das outras pessoas, se você, inclusive, comunica Jesus, a verdade do Evangelho às pessoas, bons frutos, Deus atuando através de você. Amém?